Agora que vocês já conheceram os 4 grandes subsetores do setor de telecomunicação aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho das perspectivas da Anatel para os segmentos. Segundo a Anatel, em 2022 foram aprovadas pelo Congresso algumas normas que possuem impacto no ambiente regulatório e nos serviços de telecom especificamente. Basicamente, falam de 3 leis que têm os impactos seguintes. A primeira delas visa diminuir o valor dos impostos repassados na conta de serviços. A segunda lei visa desburocratizar a instalação das infraestruturas de suporte necessárias para a prestação de serviços de telecomunicações. E a terceira lei visa ampliar a conectividade para alunos da educação básica da rede pública de ensino e integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Segundo alguns dados da Anatel, o setor de telecomunicação decresceu 6,7% em 2022, acumulando 8 anos de taxa de crescimento negativa. Após a queda aproximadamente de 3% em 2020, o PIB do Brasil apresentou uma recuperação, crescendo 5% em 2021 e 2,9% em 2022. As projeções extraídas do Sistema de Expectativas do Banco Central indicam que a economia brasileira deve crescer 0,86% mais ou menos em 2023. Mas a expectativa é que o setor continue negativo esse ano ainda. Ainda segundo a Anatel, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, acumulou alta de 5,79% em 2022. As projeções também extraídas do Sistema de Expectativas do Banco Central indicam que a inflação medida pelo IPCA deve ser de 5,85% em 2023. O IPCA desagregado, ele apresenta um comportamento inflacionário do setor de comunicação composto pelos subitens: TV por assinatura, serviços de streaming, planos de telefonia móvel, combo de telefonia, internet, TV por assinatura, planos de telefonia fixa, aparelho telefônico, acesso à internet e correio. A variação de preços que foi verificada para o setor de comunicação foi de menos 1,02% em 2022. E como mostra esse gráfico que está aqui para vocês, ele apresenta também a inflação registrada em 2022 para os subitens do setor de comunicação. Vocês podem ver que a maioria deles cresceu menos do que o índice geral. Ainda falando das perspectivas da Anatel para o setor, nos próximos anos espera-se a manutenção da tendência de crescimento acelerado dos serviços de acesso de distribuição de conteúdo pela internet. Os desafios são trazidos pela importância cada vez maior das OTTs, que é Over the Top, que é o serviço de mídia que faz a distribuição de conteúdo pela internet. Tradicionalmente, essas empresas elas têm um impacto na tecnologia no setor de telecomunicações e estão, em gerais, associados a temas de regulação e tributação dos serviços de telecomunicação. No final de 2022, as discussões sobre regulação e tributação estavam ainda em estágio inicial, ou seja, elas não são reguladas pela Anatel ainda. Em geral, as empresas que são provedoras dessas OTTs são grandes usuárias da infraestrutura de telecomunicações e têm apresentado melhores indicadores financeiros que as empresas tradicionais. Em geral, as empresas que são provedoras de OTTs são as grandes usuárias de infraestruturas de telecomunicação e têm apresentado indicadores financeiros melhores do que as empresas tradicionais, que são as responsáveis pela maior parte dos investimentos da infraestrutura do setor. No médio prazo, esse resultado, somado à crescente demanda de dados, pode gerar alguns desequilíbrios, uma vez que pode não haver incentivos suficientes para as grandes empresas continuarem os investimentos em infraestrutura e, além das OTTs estarem sujeitas a uma carga tributária muito menor do que as empresas tradicionais. Os novos usos das conectividades também, e aqui eu estou falando de agricultura de precisão, telemedicina, carro autônomo e tal, e etc., que são possibilidades que o 5G vai trazer para a gente, demandam cada vez redes mais capazes de oferecer internet de alta velocidade, baixa latência e alta conectividade. Essas redes precisam ainda ter capacidade de conectar vários aparelhos ao mesmo tempo e possuir uma cobertura geográfica ampla e contínua. Para isso, são necessários elevados e permanentes investimentos dessas companhias em infraestrutura para aumentar de maneira considerável a qualidade dos serviços, principalmente da banda larga fixa, e para a implementação do 5G em nível nacional com cobertura rural e urbana. Outro fenômeno que a gente observa é que está acontecendo uma tendência à reconcentração no mercado de infraestrutura, como resultado do elevado número de fusões e aquisições que aconteceram nos últimos anos no setor de telecomunicações. A gente consegue observar que essa dinâmica pode provocar o surgimento de mini monopólios regionais de infraestrutura, especialmente nas partes mais do interior, nas quais atualmente predominam os provedores de pequeno porte.
O programa da Anatel, que se chama Conecta Brasil, do Plano Plurianual, PPA, possui o objetivo de promover o acesso universal à melhoria da qualidade dos serviços de comunicação no Brasil e tem como meta expandir o acesso de internet em banda larga para os domicílios brasileiros de 74,68% para 91% até o final de 2023, esse ano. Ainda falando de perspectivas para o setor, segundo o relatório de perspectivas do Brasil da International Data Corporation, que é uma consultoria especializada para o mercado de tecnologia da informação, a expectativa é que o mercado como um todo avance cerca de 5% esse ano, aproximando-se de um total aí de 80 bilhões de dólares. Em recortes separados, o IDC Brasil ele projeta um avanço de 3% em telecom para esse ano e de 6,2% em TI. Esse último impulsionado pelas tecnologias das empresas, principalmente o B2B, de empresa para empresa, que deve crescer cerca de 8,7%, puxado pelo investimento em software e em cloud, os serviços de nuvem. O relatório da consultoria destaca 10 tendências do mercado brasileiro de telecom e de TI para 2023. O primeiro deles é que as empresas devem reduzir os custos de nuvem através de serviços gerenciados. O segundo é o avanço na virtualização das atividades principais das redes de telecomunicação. O terceiro é o Wireless First, o sem fio primeiro, impulsionando aí a resiliência de missão crítica e continuidade dos negócios. A gente tem as redes privativas de móveis que vão ser habilitadas pelo 5G e vão aprimorar as aplicações da internet das coisas, da inteligência artificial e do machine learning no Brasil. A gente tem também a tendência de aplicação de negócios consumidas a partir de nuvem, se consolidando como principal caminho para a modernização dos principais negócios do Brasil. A gente tem fusão de inteligência e automação trazendo novas capacidades para apoiar os negócios, mas ainda precisa ganhar confiança esse ponto. Segurança e TI e dados como sendo prioridade e motivo de preocupação em 2023. O mercado de dispositivos segue importante e deve apresentar 43,7% de todas as receitas de TI do país, apesar dos desafios apresentados e esperados em 2023. A distribuição e vendas de dispositivos deve sofrer algumas mudanças, refletindo esse dinamismo que é necessário de aprimoramento das tecnologias. E o último ponto do relatório destaca que as empresas compradoras desses dispositivos também podem colher benefícios em alinhamento com as práticas ESG, que também é uma pauta super importante para as empresas. Agora, nessa parte da aula, eu achei que era importante trazer para vocês alguns conceitos e especificidades do setor de telecomunicação. É importante saber esses conceitos porque durante a leitura de relatórios e até mesmo de informações sobre as companhias de telecom, existem algumas terminologias e alguns conceitos que precisam ser sabidos para que se tenha o melhor entendimento das informações que estão sendo transmitidas ali. O primeiro deles se chama ARPU. Vocês vão ver muito isso em relatório das empresas de telecom. E ARPU significa Average Revenue per User, ou receita média por cliente ou usuário. Outro conceito se chama backbone, ou espinha dorsal, ou rede de transporte em português, tá? Ela é uma rede principal por onde os dados dos clientes da internet vão trafegar. Ela controla os esquemas e as ligações centrais de um sistema mais abrangente e elevado desempenho. O backbone, que seria essa espinha dorsal ali, ele é responsável pelo envio e recebimento dos dados entre diferentes localidades dentro ou fora do país. Essa grande espinha dorsal, ela é dividida em partes menores, com finalidade de impedir que o tráfego e a transmissão de dados sejam mais lentos. No entanto, por continuar a ser a rede principal, o backbone ele faz a conexão de todas as redes menores, sendo possível então acessar qualquer rede por meio dele. Outro conceito que também é importante é o backhaul. É a rede responsável por conectar essas redes que são periféricas ao backbone. Ele pode ser chamado também de laço de volta, tá, em português, por ser o ponto de conexão encarregado por levar os dados diretamente até nós, que somos os consumidores finais. Outro termo que vocês vão encontrar muito nos relatórios são o churn pós-pago, por exemplo. Churn é uma métrica que mede o quanto a empresa perdeu de receita ou de clientes. Então, no caso, churn pós-pago é o quanto teve de perda em relação aos clientes pós-pago, por exemplo. Outro conceito que vocês vão ver muito é o HP, ou Home Passed, ou seja, casas passadas. Em geral, ele se refere aos pontos de acesso de fibra ótica. Outro termo que também é muito comum, FTTH,
Fiber to the Home, ou a fibra ótica, que sai diretamente da central da empresa que fornece o acesso e vai até a residência do cliente sem qualquer interconexão no caminho. É um cabo direto. O FTTC, ou Fiber to the Curb, ou par metálico, que a gente também ouve muito falar, é a fibra ótica que vai até o poste só, ou a calçada, tá? E o acesso do cliente se dá em 2 etapas. A primeira fibra ótica vai da central da empresa até esse armário, ou essa caixa de fibra, que está estrategicamente posicionada na rua, e de lá vai para a casa do cliente através de uma rede de cabo metálico, que normalmente é de cobre e serve para telefonia fixa também. O FTTB, que é Fiber to the Building ou Fiber to the Basement, leva a fibra ótica da central da empresa até um armário dentro dos edifícios ou condomínios e, nessa solução, a conexão do armário só até dentro da casa do cliente é feita geralmente usando cabo de rede, tipo Cat5 ou Cat6. O FTTA é o Fiber to the Antenna. A empresa faz a conexão da sua central até uma antena e a partir de lá distribui sinal aos clientes via rádio. Outra coisa que vocês vão escutar muito é a Internet das Coisas ou Internet of Things, que vai descrever a rede de objetos físicos que são incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. O M2M é o Machine to Machine. Ela foi adotada para fazer referência à comunicação de máquinas entre máquinas, sem a dependência de cabos ou intermediação humana de qualquer tipo. Assim, os chips M2M eles são responsáveis por estabelecer a comunicação entre 2 máquinas à distância e ocorre em tempo real. Para isso, as máquinas que são equipadas com esse tipo de chip se comunicam utilizando redes de radiofrequência, tipo Wi-Fi ou 2G, 3G, 4G, enfim, todas as outras tecnologias. Outra coisa que é importante, o que é um plano pré-pago? É um plano que o usuário paga antes de utilizar o serviço comprando crédito. E o pós-pago? O usuário paga ao final de mês, ou seja, ele usa antes e paga depois. E o plano de controle é uma espécie de meio termo entre o pré-pago e o pós-pago. Ele geralmente paga no final, o cliente paga no final do mês, como o pós, mas ele possui um gasto pré-limitado, como ocorre com os créditos no pré-pago. E finalmente, eu acho que essa é a parte mais importante, talvez, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o setor de telecomunicações, que é o espectro de frequências. Os sinais que são capturados por uma antena de celular ou por nosso olho, no caso da luz, não passam de variações no campo eletromagnético ao longo do tempo. A taxa dessas variações é chamada de frequência e é medida em hertz, ou oscilações por segundo. A natureza ela tem uma propriedade de transportar essas frequências na forma de ondas eletromagnéticas. Então, as diferentes frequências foram divididas em uma série de características, criando-se um espectro de frequências. Existem algumas frequências que podem ser vistas, outras que podem ser ouvidas. Essas 2 faixas de frequência, elas são utilizadas para outras finalidades também, como sistema de comunicação aérea, civil e militar, ambulância, telefone sem fio, aparelho de controle remoto, telemetria, controle de segurança, enfim, tudo que necessita ser transportado via frequência. As emissoras de rádio e TV, por sua vez, assim como a telefonia e os sistemas de satélite, também têm sua faixa de frequência reservada dentro desse grande espectro. Então, a quantidade de informação que pode ser enviada por meio dessas ondas eletromagnéticas cresce linearmente conforme a faixa de espectro é utilizada. Exemplo, se a gente tem em disposição 1 GHz de espectro, a gente pode transmitir a uma velocidade em bytes por segundo de 1000 vezes maior do que se você tivesse 1 MHz. Isso significa que o espectro ele tem um valor econômico, intrínseco e está diretamente ligado à capacidade de transmitir dados na parte do espectro que está disponível. Ou seja, existe um interesse em utilizar o máximo de espectro possível, mas se todo mundo utilizar o espectro ao mesmo tempo, todos começam a se interferir e ninguém consegue receber nenhuma informação. Por este motivo, os órgãos reguladores como a Anatel aqui no Brasil e a União Internacional de Telecomunicações globalmente fatiam o espectro em diferentes faixas, que são alocadas para diferentes serviços. Então, por exemplo, serviços de satélite, comunicação militar, radares aeronáuticos, radioastronomia, comunicação celular,
possuem diferentes frequências. O espectro de um determinado serviço pode também ser fatiado e vendido para diferentes operadoras que têm assim o direito de emitir os sinais nessas faixas em determinado território, como acontece aqui no Brasil com os leilões, como a gente acabou de ver, do 5G. Eu trouxe o exemplo do leilão. A licitação da radiofrequência, conhecida como leilão de 5G, que aconteceu no final de 2021, foi a maior oferta simultânea de espectro da história da Anatel. Foram licitadas 4 faixas de radiofrequência, 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, distribuídas em lotes com abrangência nacional e regional, e foram adquiridas no final 45 lotes de radiofrequências por 9 operadoras. Mesmo com a entrada de novas operadoras, as grandes vitoriosas ainda foram as 3 grandes do setor, Vivo, TIM e Claro. Elas arremataram os principais lotes de cobertura nacional, principalmente. Entre as obrigações das empresas que vão ter que cumprir a garantia da internet de 5G nas rodovias brasileiras, instalação de rede fibra ótica, via fluvial, região amazônica também vai ter que ter a abrangência 5G, vai ter que existir também o financiamento dos custos da migração de TV aberta via satélite da banda C para a banda KU e a garantia de internet móvel de qualidade nas escolas públicas nas redes de educação básica. Ou seja, existe um valor esses espectros. Então, os leilões eles acontecem por isso e por isso que as operadoras também adquirem, né, o direito de operarem essas faixas. Pois bem, pessoal, esse é o final das nossas características do setor do Brasil, como está hoje, quais são as perspectivas. E na próxima aula a gente vai falar sobre a Vivo, o case que foi escolhido para a gente avaliar na aula de hoje.